Graças ao Senhor, estamos entrando num novo livro, né? Efésios. E Efésios, como nós vimos durante toda a semana, o centro de Efésios o foco, objetivo, o tema de Efésios é a igreja. A igreja. Né? E nós vimos que Efésios, logo no começo da semana, nós vimos Efésios abrange 7 aspectos da igreja. Né? Primeiro aspecto, a igreja é o corpo. Amém. Segundo aspecto, ela é um novo homem. Amém. Depois nós vimos que a igreja é a família, a habitação de Deus. A igreja é o novo homem. Amém. A igreja é a noiva. Amém. A igreja é o guerreiro, né? Ou guerreira, não sei qual que é melhor, né? Estava vendo aqui. A gente está reunido, né? E tem crianças chorando ali, brincando, tem os idosos, tem os irmãos, as irmãs, uma família, aleluia. Aí tem momentos que a gente precisa lutar junto, tem uma necessidade, tem uma dificuldade grande, uma doença, ou a gente já experimentou isso muito, né? Há 2 anos a gente luta por algumas necessidades, isso é guerreiro, estamos lutando pelos nossos irmãos. A igreja também é a habitação de Deus. Lá do lado do trilho do trem, às vezes passa o trem, aí tem aqui uma habitação de Deus. Não, nós somos. Amém. A igreja somos nós. Amém. E nós somos a habitação de Deus no Espírito. Amém. Quando a gente creu no Senhor, a gente teve um grande benefício na nossa vida. No dia que nós cremos no Senhor Jesus, nossa vida mudou da água para o vinho. Amém. Nós usamos aquele exemplo ontem, né? De uma pessoa entrando aqui, um grande criminoso, assassino, roubador, um malfeitor. Não sabe por que entrou, sentou aí, começou a ouvir. Aí o Espírito toca nele, convence ele do pecado, que ele é um pecador, ele é um assassino, ele é uma pessoa má, da justiça que Deus vai julgar um dia, e do juízo, do pecado, da justiça. Isso é o que o Espírito faz, ele convence as pessoas, aí ele se converte, ele sai dessa porta, irmãos, ele entrou assassino, sai um santo. Fala para mim, falem para mim, isso é um milagre ou não é? Falem para mim, isso é um milagre. Irmão, que organização nesse mundo consegue transformar a pessoa assim, num piscar de olhos? No momento que ele se arrepende, e o Espírito toca nele, e ele enxerga a situação dele, ele se arrepende, se volta para o Senhor, e fala, eu sou um pecador, Jesus Cristo tem misericórdia de mim, eu não quero ir para o lago de fogo. Naquele momento aquela pessoa é convertida, e a vida dele muda da água para o vinho. Irmãos, assim, a sociedade não consegue transformar as pessoas, a sociedade não consegue consertar as pessoas. Quem consegue? Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo conserta todo mundo. É só se voltar para o Senhor, né? Mas depende do Espírito agir na pessoa, depende daquele momento a pessoa receber o Senhor. Muda, irmãos, muda. Todos nós mudamos. Eu usei esse exemplo radical, mas aconteceu com todos nós. Aí, irmãos, a gente creu no Senhor, fomos salvos, mas aí a gente começa a sentir necessidade imediatamente de ler a palavra, de conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Né? 1 Pedro 2,2 fala assim, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite da palavra. Nós temos um desejo de conhecer a Bíblia. Amém. Irmãos, amém. E esse desejo não para nunca, aleluia. Amém. Graças ao Senhor, né? Amém. Então, irmãos, hoje nós continuamos com esse começo de Efésios, né? Na verdade, é uma introdução, semana que vem também vai ser uma introdução, né? Sobre os aspectos que estão relacionados em Efésios, né? E não só em Efésios, nós vamos ver Mateus também mais um pouquinho, né? Semana que vem, de como que a igreja é relatada nesses livros. Louvado seja o Senhor. A igreja, irmãos, ela não é nossa. A igreja é uma obra de Deus, é a obra que Deus fez. Na sociedade humana, muitas pessoas tentam levantar igrejas.
instituir igrejas, criar igrejas, né? E por pressuposto você tem seguidores, e os seguidores seguem uma pessoa e aí constituem uma igreja, né? Mas eu vou falar para vocês, irmãos, a igreja é de Deus. Amém. A igreja não é de homens, né? Graças ao Senhor. Amém. Aqui estamos falando, irmãos, da igreja no princípio bíblico, no princípio divino, né? A igreja é algo do Senhor, algo de Deus. Isso tem que ficar muito claro para nós. Tem que ficar claríssimo para nós. Na palavra fala assim: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Irmãos, maridos, vocês estão amando as vossas mulheres? Estão amando a vossa mulher? Mulher, você acha que eu te amo? Ela fez assim. Espero que todas as irmãs respondam assim, né? Eu não vou pedir para ela dar testemunho, porque ela gastaria a manhã inteira dando testemunho. Mas aí o versículo continua, estou lendo Efésios 5, 25. Como também Cristo amou a igreja. Olha o paralelo, né? Por isso que eu fiz questão de fazer o paralelo. Você ama a sua esposa, né? Se você realmente ama e se dá para ela, e considera ela, e valoriza ela, e centraliza toda a sua atenção só para ela, e não para outras coisas. Vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Assim também Cristo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, Cristo não se entregou por uma instituição religiosa, Cristo não se entregou por uma sociedade, Cristo não se entregou por uma comunidade, Cristo não se entregou por uma instituição humana, Cristo se entregou pela igreja. Amém. Isso é maravilhoso, irmãos. Ele se entregou pela igreja, ele se deu pela igreja. Aí no versículo 26 fala assim: para que a santificasse, para que a separasse, para que a tornasse santa, né? Tendo-a purificado por meio da água pela palavra. Ao longo desses últimos 2 anos, quanta palavra nós temos recebido? Dia após dia o Senhor tem nos dado palavra. Dia após dia o Senhor tem nos alimentado, nos lavado com a palavra. Não apenas uma palavra com doutrina. Sim, temos doutrina, temos ensinamento, é importante ter ensinamento. Nós temos que conhecer a palavra. Mas a palavra, principalmente, ela nos lava, né? E essa palavra não é a palavra de homens, é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus sendo falada. Louvado seja o Senhor. Para apresentar a si mesmo, irmãos, a igreja não foi feita para ser apresentado para alguma outra coisa, a não ser para o próprio Senhor, porque ele morreu pela igreja. Irmãos, ontem também nós falamos, Cristo morreu na cruz, e quando ele morreu na cruz, houve terremotos, houve uma mudança, fez como se toda a natureza tivesse percebido, morreu o Filho de Deus. Pessoas foram ressuscitadas, aconteceu coisas tremendas, né? Mas ele não morreu apenas por você, ou por você, ou por você. Ele morreu por cada um de nós, sim, para que um dia a gente reconhecesse o que ele fez na cruz, mas o objetivo principal dele é por causa do seu próprio corpo. Sim. É por causa da igreja. Amém. Deus precisava de uma expressão. Tu falasse que Jesus morreu na cruz para salvar o homem, ok, perfeito, mas muito mais que isso, ele morreu para constituir um corpo nessa terra. Amém. Então a igreja é para ele e é para o seu corpo. Amém. Qual a diferença entre o corpo e a cabeça? Você pode separar a cabeça do corpo? Não, impossível. Se você separar Cristo da igreja, não existe, não pode. Que é a igreja, irmãos? A igreja está em toda essa terra. Quando Jesus veio, ele estava sozinho.
Ele começou o ministério dele sozinho. Aí ele começou a chamar 1, 2, 3, 12. E hoje quantas pessoas são? Eu não sei. Ninguém sabe. Só Deus sabe. Esse é o corpo de Cristo. Em toda essa terra, irmãos, existem milhares, milhões de cristãos. E nós temos, capaz de ser bilhões também, né? Não sei. A última estatística. Né? Pelo menos tem aqueles que são, ou aqueles que realmente são, né? Louvado seja o Senhor. Deus sabe. Então, irmãos, isso é o corpo de Cristo. Amém. Espalhado em toda essa terra. Amém. Senhor Jesus, amém. Como nós te adoramos, Senhor. Sim. Como nós te louvamos pela sua obra maravilhosa. Amém. Isso, irmãos, aconteceu antes da fundação do mundo. Né? No versículo 4 do capítulo 1 de Efésios, ele fala assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a filiação. Essa adoção de filhos é ser filhos, porque em João capítulo 1, versículo 12, diz que a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos adotivos? Não, serem feitos filhos de Deus. Irmãos, a obra que Deus fez, quando a gente começa a refletir e observar, né, é tremendo, irmãos. Ele pegou você, pegou eu, que éramos pecadores, inimigos de Deus, e no dia que a gente creu no Senhor Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, essa obra que Deus fez, estava predestinada desde antes da fundação do mundo. É algo que Deus já tinha feito lá atrás. Então, tudo que acontece aqui, tudo que acontece na nossa vida, todas as circunstâncias que nos rodeiam, está debaixo da soberania, amém, está debaixo do consentimento do Senhor. Até mesmo as coisas que acontecem, que a gente fala, isso é coisa de Satanás, até isso é permissão do Senhor, para que Deus possa ter essa noiva, né? essa igreja imaculada e santificada. A palavra é maravilhosa, irmãos. Então, existe uma necessidade nossa e de todos os cristãos de toda essa terra, de ter uma visão, de enxergar isso que eu estou falando, que a igreja de Deus, que o Senhor morreu pela igreja, que a igreja é algo escolhido por Deus. Nós precisamos de uma visão. O grande problema é que muitos de nós vemos e esquecemos da visão. E toda vez que acontece uma visão, toda vez que a gente enxerga alguma coisa que realmente muda o conceito, isso traz uma mudança na maneira como nós enxergamos as coisas, na maneira como nós vivemos. Toda visão, toda revelação que Deus nos dá, ela causa uma mudança radical na nossa vida. Sim. E não só na nossa vida, mas na sociedade humana também, existe toda grande descoberta, todo grande invento vem para solucionar algum problema, alguma questão. Vou dar um exemplo para vocês. Em 1847, um tal de Ignaz Semmelweis introduziu a lavagem das mãos com solução clorada em maternidade. Depois, né, em 1860, pasteurização, certo? Ele fortaleceu a teoria germinal, né, que existem germes que a gente não enxerga. Em 1867, o Joseph Lister aplicou a antisepsia à cirurgia. Ótimo. Você precisa lavar a mão. Coisa simples. Mão com água clorada. Hoje tem os detergentes e tal. Por quê? Porque se você não lavar a mão, você
pode contaminar as pessoas. E naquela época morria muita gente no hospital por septicemia, por infecção, porque não lavava as mãos. Ninguém nem sabiam que existia micro-organismos. Aquilo foi uma revelação, irmãos, aquilo mudou tudo. Porque um mundaréu de gente era operado e depois morria de infecção. E aí os médicos começaram a fazer algo simples, lavar as mãos com água clorada, para matar os bichinhos, matar os micro-organismos, tá? Essa visão mudou toda a sociedade humana. Hoje a gente não come sem lavar a mão, né? Porque sabe que pode contaminar e tal. Daí em 1987, 140 anos depois da descoberta aqui de 1847, que existia bactérias que no hospital você tem que lavar a mão para mexer com o paciente, que as pessoas que têm bactéria, o que acontece? Houve um surto e começou a morrer crianças recém-nascidas no berçário do hospital. Era um berçário de muitas crianças. Sabe, criança quando nasce muito novinha e tem que ficar incubada por muitos dias. E começou a morrer uma atrás da outra. E aí no hospital, eu estou falando isso porque eu trabalhava no hospital. Eu vivi isso. Não foi culpa minha, mas eu vivi isso. Eu vi a situação. E começou uma criança, um bebê recém-nascido morrer atrás do outro. Morreu um, morreu dois, morreu 10 bebês. E o que se falava na mídia que se espalhava era que tinha um vírus poderosíssimo que estava contaminando os bebês. E por isso que estavam morrendo todos. Sabe qual era a causa? Vocês sabem qual foi a causa? Pasmem. Lavar as mãos. De que adiantou 140 anos de conhecimento de que lavar as mãos é importante se a enfermeira que trocava os bebês mexia no cocô do bebê e porque ela estava sozinha, apurada, ela pegava a chuquinha, que é a chuquinha, aqueles mamadeirinhas, com a mão recém-trocada do bebê e dava a chuquinha para os bebês. Ela estava contaminando todos os bebês estavam morrendo. Isso vocês não vão ver em lugar nenhum, só sabe quem estava lá dentro. Aí eu pergunto para vocês, que adiantou o conhecimento? Agora vamos voltar aqui para nós, o conhecimento da microbiologia. Eu tenho um monte de exemplo aqui, tá? Só esse já basta, já impacta bastante a mim e a vocês. Só o conhecimento, irmãos, não basta. E muitas vezes a gente tem o conhecimento, a revelação, e nós tivemos a revelação, alguns aqui de nós têm revelação há 40 anos, 30 anos, 20 anos, da igreja, do corpo de Cristo, da importância do viver a vida da igreja, da importância de negar a vida da alma para a gente poder viver junto com os irmãos e ser uma família adequada para o Senhor, se a gente de repente para de lavar as mãos. E a gente começa, né? Estou fazendo um paralelo aqui para vocês, para a gente entender que a prática e o viver da visão é importante que seja sempre renovado. O que aquela enfermeira tinha que fazer? Ela tinha que voltar para o básico, lavar a mão, puxa vida. Não importa se tem bebê chorando, berrando, porque está com fome. Se ela não lavar a mão, ela mata os outros bebês. É melhor chorar um pouquinho, lavar a mão e dar a chuquinha, né, com a mão limpa. Então, irmãos, nós precisamos de luz. Nós precisamos de luz. E a luz do Senhor brilha. Sempre. Eu queria ler para vocês, vamos ler junto. Salmo 36, 9. E eu vou ler numa versão que a maioria dos irmãos não tem. É a Nova Versão Internacional. Melhor do que a revista e atualizada. Revista atualizada é boa também, mas esse aqui está melhor. Eu vou ler para vocês. Salmo 36, 9.
Vou ler para vocês. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. O que é a casa de Deus? Diferente. Hã? Casa de Deus hoje, o que é? A igreja, aleluia. Né? Aqui está falando de Jerusalém, mas hoje no Novo Testamento nós somos a casa de Deus, né? Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Eu vou ler aqui, tá? Rio de delícias. Rio de delícias, irmãos, é o 8, agora o 9. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Na porção diária nós colocamos, na tua luz, vemos a igreja, né? É um trocadilho ali. Mas louvado seja o Senhor, irmãos. Na tua luz, vemos a luz. Então aqui, irmãos, vida, fonte da vida está ligado com rio, com fonte, com rio de delícias, com luz. Beber do rio de delícias está ligado com a fonte da vida. E a fonte da vida, irmãos, estar ligados à fonte da vida nos leva a ver, a enxergar a luz. Isso é maravilhoso, irmãos. Hoje, que o Senhor, eu tenho convicção disso, que Deus tem nos iluminado. Reunião após reunião, semana após semana, o Senhor tem nos iluminado. E essa iluminação nos leva a receber mais vida. A palavra do Senhor, ela nos lava. Nos lava dia após dia. E esse lavar da palavra nos transforma, nos regenera, nos reaviva. Louvado seja o Senhor. Amém. E quando a gente vê a igreja, nós vemos a igreja incondicionalmente. Incondicionalmente. Paulo chamou os irmãos de Corinto, e todos nós sabemos, né, que Corinto tinha vários problemas sérios. Os irmãos da igreja em Corinto tinham vários problemas sérios, moral, de divisão, de discórdia, de preferências, vários problemas sérios. Aí Paulo vira e fala assim, 1 Coríntios 1:2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Amém. Essa era a visão de Paulo, a igreja de Deus. Então quando a gente olha para a igreja, nós falamos, é a igreja de Deus, não é minha, não é sua, é de Deus. Amém. Nós temos que ter essa convicção, irmãos, a igreja é de Deus. Igreja de Deus. A igreja é de Deus. Graças ao Senhor. E daí Paulo fala assim, ora, e aí tem o problema de quando a gente olha para a igreja, e isso acontece muitas vezes, quando a gente esquece de lavar a mão, quando a gente esquece do fator, do que é a igreja, certo? É nessa situação aqui, nosso homem natural, ele complica todas as coisas. E Paulo, logo depois que fala que a igreja é de Deus, quando chega no capítulo 2, versículo 14 de 1 Coríntios, ele fala assim, ora, o homem natural é aquele que interpreta todas as coisas de acordo com os conceitos da lógica humana, que interpreta as coisas de acordo com a filosofia humana, ou com o conhecimento natural humano, e não de acordo com os princípios divinos. Não aceita as coisas do Espírito de Deus. E a igreja não é algo humano, é algo do Espírito de Deus. Começa quando o Espírito tocou naquele homem que entrou aqui dentro, se converteu. Quem foi que tocou nele? O Espírito. Quando você se converteu, quem tocou em você? Quem te levou a se converter, a crer que Jesus Cristo era o Senhor, a se arrepender dos seus pecados? Fala para mim, quem foi o irmão fulano de tal que falou para você? Não, foi o Espírito. O Espírito Santo age em cada um de nós e nos leva a nos converter. E ainda continua operando em nós.
voltando para o versículo, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não se pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então aqui, irmãos, essa passagem mostra que nós temos que ter luz de Deus para enxergar a igreja. E essa luz tem que se renovar dia após dia. Um dia nós cremos no Senhor. Um dia nós vimos a igreja. Nós vimos, puxa, Deus tem um propósito. Deus é um Deus de propósito. O que é o propósito de Deus? A Bíblia vai sendo revelada, vai sendo aberta, né? Dia após dia, ano após ano, reunião após reunião, o Senhor vai revelando, o Espírito vai revelando para nós. Mas, se a luz não brilhar, nós voltamos a fazer coisas que a gente fazia antes. Eu vou na igreja, ou a minha igreja, ou eu gosto dos irmãos da minha igreja. Irmãos, a igreja, ela é muito maior do que isso aqui que nós estamos vendo. Nós aqui somos um grupo pequeno de irmãos, louvado seja o Senhor. Nós aqui expressamos a realidade que nós vemos, mas tem muito mais irmãos que constituem a igreja em Campinas do que nós. Aí eu estou falando do aspecto espiritual, o universal, e ao mesmo tempo o nosso dia a dia aqui, quem nós enxergamos, quem nós vemos, com quem nós nos relacionamos. Então nós não podemos ter restrição para entender que tem milhares e milhares de irmãos que não estão aqui conosco, mas são nossos amados irmãos e fazem parte do corpo de Cristo. Amém. Só que nós temos que realmente viver dessa maneira, né? Para que o Senhor se agrade de nós. Amém. Eu acredito sinceramente que o Senhor se agradando de nós, o Senhor vai continuar trabalhando indefinidamente no nosso meio. Amém. Eu tenho convicção disso, irmãos. Amém. Tenho convicção disso. Amém. Para isso, irmão, nós temos que ter um coração alargado. O nosso coração tem que ser alargado. Sabe coração de mãe? Sempre cabe mais um, né? Nós temos que coração de mãe, coração de alargado, ou coração de Paulo, né? Vamos ler lá, 2 Coríntios, capítulo 6. Que tem mãe que, quando o filho apronta... Capítulo 6, versículo 11. 2 Coríntios. 2 Epístola de Coríntios 6, 11. Agora, irmãos, estamos sendo bem práticos, tá? Bem práticos mesmo. Sair do nosso mundinho, nosso conforto. Para vós, outros, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios e alarga-se. Olha que coração do apóstolo Paulo. Alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Então Paulo, depois a gente vai falar mais dos dons de Deus, mas Paulo era um irmão que ele falou, eu alargo meu coração para vocês, né? Essa é a maturidade de Paulo, mas ele falou, vocês não têm coração alargado. Sério, né, irmãos? Isso é muito sério. E vamos continuar nesse sentimento do coração. Romanos 15. Romanos capítulo 15. Versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo... Irmãos, esse versículo é demais, fala a verdade. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Aleluia. Sabe quando a gente lê em Mateus, quando a gente vê nos evangelhos, a maneira como o Senhor tratava com os discípulos, a maneira como o Senhor se curvava até, né, para lavar os pés, né, para servir. E aí a gente lê esse versículo e você fala, Senhor, qual é o limite do meu acolhimento? Qual é o nível do meu acolhimento para com os irmãos? Entre nós e também, não apenas entre nós, né? Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus, Senhor Jesus. E o último versículo sobre essa questão do nosso coração alargado,
dessa importância. E aqui, irmãos, é a prática, sabe? É a prática. Com base na visão, você tem que ter algumas práticas. Com base na visão de que existia um problema de contaminação sério nas mãos das pessoas, tinha que ter alguma prática. Só saber que a minha mão está contaminada. Ah, agora eu sei, eu vou lá, coloco a mão num bebê e dou de mamar num bebê com a mão suja de cocô, não resolve nada. Tem que ter a prática. Qual é a prática? É lavar a mão. A prática aqui, irmãos, é o acolhimento. Amém. Depois que eu vi a igreja, que a visão da igreja está clara para mim, eu preciso acolher os irmãos. Romanos capítulo 15. Não, Colossenses capítulo 3. Romanos já li. Colossenses 3. 14 e 15. Acima de... Espera as mãos achar. Colossenses 3, 15, 14, 15. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo. O Senhor não quer santificar a igreja? Sabe, eu vou falar uma coisa. Se nós olharmos a igreja com os nossos olhos naturais, com os nossos afetos naturais, nós nunca vamos estar alinhados com aquilo que o Senhor quer. Sabe, o Senhor falou assim: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor não estava falando uma doutrina, Ele está falando uma prática. E Ele está cumprindo isso, irmãos. Não só... no mundo inteiro Ele está cumprindo isso. A igreja está sendo edificada. A questão é que nós enxergamos com nossos olhos naturais. Nós enxergamos o mundo... o cristianismo como um todo, os cristãos como um todo, com nossos olhos naturais. Agora, olhando aqui para nós, na nossa vida cristã, nossa vida da igreja, nós temos que ter uma consciência. A palavra de Deus, o Espírito está dando uma palavra para nós muito rica. Então, o que eu aqui, e na nossa comunidade, no nosso meio, aqui na igreja, o que nós temos que fazer? Entender o que o Senhor está fazendo e cumprir aquilo que o Senhor está fazendo. O que os outros estão fazendo é o que Deus está fazendo no meio deles. Não me diz respeito. Eu só preciso saber que Deus está cumprindo o propósito eterno dele. Um dia o Senhor Jesus vai voltar quando a noiva estiver pronta. Ele não vai vir buscar uma noiva com ruga, com mácula. Ele vai vir buscar uma noiva sem ruga, sem mácula, uma noiva santa, lavada pela palavra. No que diz respeito a nós temos que entender a palavra e cumprir de acordo com o que a palavra diz. Isso fala, e voltando aqui para Colossenses. Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. E sede agradecidos. Fomos chamados em um só corpo. Fomos chamados em um só corpo. E ele fala: a paz de Cristo seja o árbitro. Toda vez que você tiver falta de paz, você tem que se voltar para a paz, porque a paz tem que ser o árbitro no nosso coração. Louvado seja o Senhor. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O viver da vida da igreja é esse. Amém. Instruir uns aos outros, admoestar, compartilhar. Quando a Roseli levanta e fala que sair para a reunião no sábado à noite não vai derreter porque você não é açúcar, você está exortando um monte de irmãos, mesmo aqueles que não estavam aqui, estavam pela internet. Louvado seja o Senhor. Instruí-vos, aconselhai-vos uns aos outros, né? Hebreus 10, né? Nós não podemos, como é que fala? Não deixar de nos congregar, né? Que nós vimos também ontem, né? Graças ao Senhor. Irmãos, a edificação da igreja não é algo do homem, não é uma obra do homem, é obra do Espírito Santo.
Às vezes a gente, somente os irmãos que estão no serviço, né, ficam preocupados. Uma irmã chegou para mim e falou assim, e se você faltar? Irmão, se eu faltar, não vai fazer diferença nenhuma. Se o Fabinho faltar, se o irmão Carlos faltar, eu estou falando dos mais velhos, o Fabinho não é velho. Então, irmãos, a obra é do Espírito. Quem edifica a igreja é o Espírito. Amém. Quem faz a obra é o Espírito. Eu estou aqui sendo usado pelo Senhor para falar essa palavra para vocês. Amanhã é o Devair, depois é o Fabinho, depois é o Carlos. Sabe, nós somos 11 irmãos aqui que falam, que trazem a palavra, né? O Eliezer, todos os irmãos. Então a obra não é do homem, é Deus que faz a obra, graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Eu queria ler um versículo, mais um versículo. Zacarias, capítulo 4. Zacarias 4. Versículo 6. Prosseguiu ele e me disse, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel. Zorobabel é o cara que estava edificando, né? É o que nós estamos fazendo aqui hoje, edificando. Não por força nem por poder. Até no Velho Testamento, edificando um templo de pedra, Deus falou, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a obra, tanto do Velho Testamento, que era naquela época edificar um edifício lá, um templo para ser a casa de Deus, principalmente hoje, que a edificação de Deus é espiritual, não é por força. Muitos tentam edificar por força, com a força do homem. Não é por força, mas é pelo Espírito. Amém. Então nós temos que descansar no Senhor, irmãos. Amém. Sabe de quem é o dono da igreja? É o Senhor. Ele é o Senhor da seara. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Amém. Porque o Senhor faz a obra. Amém. O Senhor faz a obra. Graças ao Senhor. Amém. Pela suficiência do Senhor. Amém. E em Filipenses 2:13 ele fala assim: porque Deus não é um irmão, é porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Há 2 anos atrás, nós tínhamos aqui uns 30 irmãos, certo, Fábio? Mais ou menos. Faz 2 anos que nós estamos sendo fiel todos os dias, buscando a palavra e desfrutando do Senhor. A palavra tem fluído de uma maneira incompreensível, de uma maneira difícil de entender, como jorra tanta palavra, e como todos os irmãos servindo, uns na música, outros na palavra, outros na gravação, outros no cuidar de criança, outros no partir do pão, outros nas questões práticas, né, de contabilidade, etc., que a gente tem que prestar conta para o, né? Senhor Jesus, irmãos, isso não é coisa de homem. Isso não é coisa de homem. Deus é quem efetua em vós o querer. Eu não estou afim. Então Deus não quer efetuar. Não force ninguém a fazer as coisas. Não ache que o irmão ou a irmã não está fazendo alguma coisa porque não quer. É melhor que não faça. Porque quando quer, é porque Deus opera nele. O querer e o efetuar. E o efetuar. Esse versículo é demais, irmãos. Olha bem isso aqui, ó. Tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Quem faz a obra é Deus, é o Espírito em nós, em cada um de vocês, cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Isso é a vida da igreja. Amém. E o último ponto, a igreja está no coração de Deus. Amém. A igreja, irmãos, tem um versículo que eu amo muito. Zacarias 2:8. Irmãos, Zacarias 2:8. Isso aqui não está na porção, tá, irmãos? Isso veio hoje. Pois assim, 2:8. Zacarias é quase no final do novo. Do velho.
Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória. Enviou-me às nações para que vos despojaram. Então ele está falando aqui do povo de Israel, que o Senhor tinha enviado ele, né, Zacarias, para falar. Porque aquele que tocar em vós, olha como a igreja, irmãos, aqui está falando do Velho Testamento, era a nação de Israel, hoje é a igreja. Aquele que tocar em vós, ó, toca na menina do seu olho. Sabe o que é a menina do seu olho? É a pupila. Você deixa alguém enfiar o dedo no seu olho? Ele fala assim, o que aquele que tocar em vós toca na menina do olho de Deus. Olha como Deus ama e considera a igreja. Então, Deus é maravilhoso. Deus não toque nas coisas de Deus. E aí eu quero falar uma questão bastante séria, assim. Por que certos grupos cristãos, por exemplo, tem um grupo cristão forte nos Estados Unidos que começou em 2002. Vocês devem já ter ouvido falar vida de propósito, vida de propósito. Um pastor lançou um livro, Vida com Propósito, acho que é isso. Alguém já ouviu? Ninguém? Você tem, né? Sim. O livro parece que é muito bom, não li, mas parece que é muito bom. E ele criou um método de 40 dias, que as pessoas têm um aprendizado, tal, depois tem discipulado, né? E eles se tornaram uma mega igreja. Mega igreja nos Estados Unidos é assim, é um templo com 20 mil pessoas reunindo lá. É uma coisa assim, um estádio. Um sucesso absoluto. Rick Warren, o nome do pastor. Rick Warren. Por que obras cristãs tão bem-sucedidas, porque você pega assim, 20 mil, 30 mil pessoas espalhando na cidade, que eu esqueci a cidade, mas assim, e uma coisa assim que se espalhava muito forte. Por que acontece? Por que parou? Por que a mega igreja depois fechou? E ficou, agora, hoje é um grupo pequeno, perto do que era, né? Ainda existe. Eu estou falando desse exemplo, tá? Aí vocês pegam e fazem a transposição para N outros exemplos que está na nossa memória. Por que tantas obras cristãs não prevalecem? Por causa do versículo de Zacarias. Tocar na menina do olho. E por causa de tudo que nós vimos nessa mensagem. A igreja não é de homens. A igreja não é de um pastor. A igreja não é de um grande líder. E sabe, irmãos, todos começam pequeno, como nós. Como nós. E todos têm liderança, como nós temos liderança. E todos têm uma palavra muito boa, porque senão as pessoas não viam, como nós. Talvez não tenham a visão tão clara da igreja, né, a ponto de não colocar um sobrenome na igreja, mas tudo bem, são irmãos amados nossos, né, atraem milhares e milhares de pessoas que são salvas e conhecem o Senhor. O que acontece? Por que perdeu aquele fulgor, aquela força? Porque tocou na menina dos olhos. E o problema principal não está nos membros, o problema está na liderança. Por quê? Os membros têm parte nisso, porque começam a exaltar a liderança. E os líderes não têm postura para se humilhar na presença do Senhor, para jogar cinzas e pano de saco, né? Que fala no Velho Testamento, se humilhar, e pouco a pouco o nome dele vai se tornando maior do que o nome do Senhor. Tocou na menina dos olhos. Aí o Senhor fala assim, ó, você tocou na minha menina dos olhos, você
Você arrumou encrenca comigo. Eu sou o dono da igreja. Jesus fala, a igreja é minha noiva. A igreja é minha casa. A igreja é minha família. A igreja é o meu exército, não, meu guerreiro, meu templo, não mexa com minhas coisas. É claro que as coisas acontecem aos poucos, né? O grupo vai crescendo, exaltam aquele líder se torna superior à palavra de Deus. E o principal não é a questão nem da palavra, é que você substitui a pessoa do Senhor. E isso é tocar na menina dos olhos. Tocar naquilo que é de mais sagrado, mais querido do Senhor. Então é assim que nós começamos Efésios, né? Amém. Entendendo quem é a igreja somos nós. Amém. A igreja são os nossos amados irmãos. Amém. Que estão espalhados nessa cidade. Nós temos uma prática, somos fiéis a essa prática. Irmãos, que é maior propósito do que esse? Um dia o Senhor vai vir, vai nos buscar, vamos ser arrebatados e vamos reinar com o Senhor por 1000 anos. Amém. Nossa vida tem sentido, irmãos. Aleluia. Nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Amém. Temos certeza do que nós estamos fazendo aqui. Louvado seja o Senhor.